Olá, boa noite pessoal. A gente vai dar início mais uma live semanal aí da Feja. Enquanto a gente espera nosso expositor chegar, eu já queria falar para vocês que nós estamos realizando o nosso bazar, que o nosso bazar ele é para arrecadar fundos, né, para nossa fraternidade. É o bazar praticamente que nos mantém. Então eu gostaria de pedir a ajuda, a colaboração de vocês. Vocês possam doar, né, essa roupa guardada que você tem em casa. E aí vocês vão estar, né, contribuindo. Para quem quiser aí, passa. São roupas de qualidade maravilhosas. Tem várias peças hiper novas no nosso bazar, tá? Essas peças são peças assim, são muito selecionadas, a gente recebe as doações, né? E essas peças que a gente recebe, elas passam por uma vistoria. E aí, depois que é passado por a vistoria, né, o pessoal coloca os valores da peça. Seja muito bem-vinda, Mari. Em breve a gente vai começar nossa live, tá? A gente só está esperando realmente o Marcondes chegar aí, que vai ser nosso expositor. E, e aí, pessoal, essas peças, né, do nosso bazar são peças assim. Gente, tem. Cecília, seja muito bem-vinda. Saudades de você, viu? Ó, beijão, amor. Essas peças aí das roupas do nosso bazar são peças que. Gente, tem peça do nosso bazar de praticamente nova. Aliás, tem peças novas, tá? Tipo assim, que a gente ganha de lojas. E assim, peças maravilhosas, tá? Eu tenho certeza que quem puder fazer uma visitinha pra gente aí vai estar assim, vai ser espetacular, viu? E também aproveitando a oportunidade, enquanto o Marcondes não chega na nossa live aí, é, nós estamos recebendo, né, teve uma chuva passada aí há cerca mais ou menos de um mês, que ela destruiu grande parte do nosso terreiro, tá? E nós estamos recebendo doações, tá? Seja doações tanto de material de construção, doação em valor, né? Doação em dinheiro. Então nós estamos recebendo aí qualquer tipo de doação para reconstrução da nossa fraternidade, né? Lembrando, gente, que nós, né, essas doações, nós mantemos a fraternidade é, por meio de doações. Então, assim, a sua doação para a fraternidade, ela é muito importante para que a gente consiga, de fato, estar nos mantendo, que a gente consiga estar... Oi, Noêmia, boa noite. Deixa eu ver aqui, tem Marcondes. Vamos ver aí. Vamos sentar. Oi, Marcondes. Oi, você é o Clóvis? Eu sou o Clóvis. Muito prazer, Deus Marcondes. te abençoe. Eu estava aqui pedido, uai. Você não me chamava, eu não conseguia abrir. Ai, que Ah, mas que bom. bom que deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém aí pôs a mão, né? É muito importante a gente saber que sempre alguém coloca a mão. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Marcondes, antes de você iniciar,
Em nome da Sim. Fraternidade Jesus Amigo, eu gostaria de te agradecer imensamente por você, né, é, poder compartilhar desses ensinamentos do Evangelho conosco, com quem assiste nossa live aí. Gostaria de te agradecer por você disponibilizar pelo seu tempo, por nos acompanhar. Então, gratidão por tudo, viu, Marcondes? E que bom que você conseguiu. Graças aos nossos amigos aí. Essa turma está atenta. Eu que agradeço muito, viu, Clóvis? Fico muito honrado. Teve um mês aí que eu descuidei, só. Eu esqueci. Pergunta a Noêmia. Eu preparei tudo e esqueci. Acho que foi 3 de Ah, mas outubro. acontece. Hoje, E hoje na eu estou desde as 6 verdade, horas da manhã. Estou olhando se tem algum recado. eu vejo, Marcondes, que nada é por acaso. Se, Ah, se era para acontecer isso, é porque tinha que sim. acontecer, é porque era vontade da espiritualidade. Então a gente respeita e, e faz acontecer, né? Então, vamos esforçar, né? Gratidão. Então, a gente vai iniciar. Sejam muito bem-vindos, quem está acompanhando a nossa live aí. Eu gostaria de pedir ao Mestre Jesus, a espiritualidade, sempre amiga, sempre presente à nossa vida, que ela manifeste neste momento maravilhoso e que possa engrandecer e enriquecer todo o conhecimento que vai ser distribuído neste momento de estudo. Uma boa noite e que assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenhamos uma live maravilhosa. Assim seja. Amém. Pode começar, tá, Marcondes? Aí. E, Vamos, tudo bem. Aí você qualquer pessoal, então a pergunta, gente, a gente vai começar, tá? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez, Marcondes. Deus te ajude, Clóvis, que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos dando a sua paz. Eu não sei se coincidência ou não, parece que hoje, minha filha estava falando comigo, que seria o dia do voluntariado. Eu não sei, porque é o tema nosso, voluntariado, uma lição de amor. Só que o voluntariado é aquela situação no qual, eu estou lembrando aqui do Albert Schweitzer, peço licença para começar lembrando o exemplo dele. Ele era um pastor, tocava órgãos, e ele sentia sempre uma voz falando com ele: o que tens feito por Jesus Cristo? Ele pensou: eu prego, mas eu ganho por isso. Eu toco órgão, mas eu ganho por isso. Que tanto incomodou-lhe a mente que ele prometeu. Aos 30 anos ele ia preocupar de fazer algo por Jesus ou para Jesus. Com 30 anos, ele parou de pregar e foi estudar medicina, parece na faculdade Sorbonne, lá na França. E lá, conversando sobre essa disposição dele, uma moça, parece que é Helena Blaise, entusiasmou, ficou com ele, casaram-se, e ele formou e foi lá na África Setentrional, perto do Rigabão, lá na República do Congo. 3 dias de barco para chegar no local que ele ia instalar o hospital. Dias cortando madeira para montar o hospital. Ele havia estudado um pouco do dialeto, as doenças tropicais que assolavam aquela área em forma de pandemia, de epidemia, de toda sorte. Montou o hospital alguns meses e iniciou o preparo para receber os pacientes. Só que não vinham. Eram os pajés, os xamãs das tribos que cuidavam. E ele, todos os dias, às 6 horas da tarde, ele pegava o órgão, que levou o seu órgão, e tocava músicas do João Sebastião Bach. Deus, Alegria dos Homens, Doce Morte, muitas, todo dia, 6 horas. Um belo dia, num calor tipo esse de que nós estamos passando, chegou uma tribo, o cacique na frente, com o filho no colo, e entrou no hospital adentro. E colocou o menino na mesa.
Alberto Soares examinou o menino e viu que era das doenças que ele tinha estudado, que era um foco intestinal, que ele teria que abrir, curetar, limpar, medicar. Então ele ajoelhou-se e pensou, Jesus, falou com Jesus, ó, se o senhor não me ajudar, já já eu chego aí. E anestesiou o menino, a tribo toda lá dentro. Quando o chefe da tribo ia, toda a tribo ia até a mesa, voltava, quando ele voltava, limpou o intestino, limpou todo o peritônio e ajoelhou de novo, esperando o menino acordar da anestesia da geral que tinha dado. E pensou consigo mesmo, Jesus, se esse menino acordar, eu vou chegar aí com o senhor também. Daí algum tempo, que naturalmente parecia nos séculos, o menino acorda. O doutor Alberto Soares o restitui aos braços do pai, e ele já havia estudado o dialeto deles, escutou o pai falar assim, o doutor é um Deus diferente, mata para depois trazer a vida. Nunca mais faltaram clientes. Recebia banana, recebia macaco, recebia frutas, animais. E a vida continua naquele trabalho que ele não queria ir como missionário. Queriam que ele fosse como missionário. Eu vou como médico. E era um trabalho voluntário. Quando acontecia dele tinha que ir à Europa, que aconteceu algumas vezes, lá na Europa, ele fazendo palestra, ele dizia para aqueles que ouviam, não sei qual é o futuro de vocês, mas só vai ser feliz aquele de vocês que tiverem uma segunda ocupação, além do trabalho natural, uma segunda ocupação, que nós chamamos de voluntariado. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec questiona qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de levá-los à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Mas para atingir essa perfeição, o espírito tem que suportar ou sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. E lá mais um pouquinho a gente fala assim, visa outro fim a encarnação dos espíritos, há de colocar o espírito em condição de realizar sua obra na criação. Sua obra na criação é ser útil. Ser útil é o voluntariado. Porque lá no Sermão da Montanha, quando Deus falava de amar os inimigos, ele falou, se amais apenas vós irmãos, que fazeis de especial? Que fazeis de diferente? Que fazeis de diferente? Tem uma outra passagem na qual ele fala assim, se fazeis somente o que o Senhor vos mandar, que diferença fazeis? Que fazeis de especial? Então, o convite ao voluntariado é um convite à solidariedade há séculos. Vamos contar a partir de Jesus, que provavelmente, se a gente pesquisar, não vamos achar no Antigo Testamento, naquelas partes que são divinas, porque 60%, 70% é de homens, Moisés e aquele grupo, mas aquela parte divina, provavelmente vamos achar a situação desse tipo. Porque quando o doutor da lei questionou, os irmãos se lembram que Moisés recebeu 10 mandamentos em 2 pedras. Ele não escreveu, ele não era médium. Se julgava, se dizia. Depois ele criou 613 leis. Ou 614, 615, variam os autores. Vamos colocar 614, que está na média entre 613 e 615. Leis estranhas. Dizia Moisés, Deus falou com Moisés, se a filha de sacerdote prostituída tem que ser queimada viva, se o homem, a mulher foi estrupada na cidade, ela tem que ser apedrejada, ela e o outro, ela porque não gritou. Aí outros mandamentos bobos, pagar o dízimo disso, diz daquilo, não comer sem lavar as mãos, e etc. Só que, parece que foi Hillel, ou Hillel, com H, né? Fez isso tudo em resumir-se. No Deuteronômio 6,5, que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre toda a sua força e entendimento. E lá no Levítico, fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então fez desses 3 ordens todo o segredo do voluntariado. Você ama a Deus, você ama o próximo, você ama você. O próximo é sempre a sua ponte de ligação com Deus. O próximo pode estar incluído seus familiares, sua esposa, seu marido, seus primos, seus parentes, como a humanidade que ele cerca. O voluntariado
Eu estava conversando com meu filho ainda há pouco, o francês, dizendo: pai, pergunta para mim, que o senhor não falou o negócio que Chico Xavier falou? Que dizer que se um centro for fundado meio-dia, 2 horas tem que ter sopa. E no outro dia tem que ter campanha do quilo. E a sopa não é cobrada, não é questionada, é um trabalho voluntário. A campanha do quilo, ela é para beneficiar o assistido e aquele que está na porta da qual se bate, porque vai ter chance de saber. É um trabalho voluntário. Ver os irmãos nas casas espíritas que participamos, a alegria com que partem para tarefas voluntárias da campanha do quilo. E nem sempre todo mundo que está fazendo um trabalho está com amor. Porque dizem os espíritos, pode haver caridade sem amor. Mas a partir da hora que o amor entra no coração, automaticamente ele sai em forma de caridade. Então o voluntariado vai, porque é o seguinte, a doutrina espírita é, diríamos assim, com toda a licença dos irmãos, a campeã do voluntariado. Por quê? Temos a campanha do quilo, temos sopa, temos irmãos que aplicam passes, temos irmãos que controlam distribuição de roupa. Tudo isso é um trabalho voluntário. Só que é um trabalho entre nós, Jesus e o próximo. Quando Madre Teresa de Calcutá falava que temos que assistir o próximo como se fosse a Jesus, como se fosse a Deus, está mostrando que o trabalho voluntário tem que ser todo ele de doação. Mas nós sabemos, e sabemos pela nossa própria inferioridade, que tem irmãos que trabalham, fazem esse trabalho voluntário, mas primeiro pela razão. Porque ao escutar os parâmetros da doutrina, diríamos assim, os princípios, nós vimos que fora da caridade não há salvação. Então ele vai procurar um trabalho no qual ele vai servir no centro. Só que isso já acontece também nas empresas, diríamos, públicas, sem ser religiosa. Minha filha trabalha na Arcelor Mitral. Ela diz que há uns 20 anos atrás, os funcionários da empresa começaram a fazer trabalho lá dentro, mas assim, sem perturbar o trabalho, sem deixar prejuízo ao trabalho, começaram a fazer campanhas e fazer um trabalho. Com os anos, a empresa também aderiu a essa ideia. Começou a apoiar, estimular, porque é bom para a empresa também. Ela me disse que teve uma época lá que eles pintaram o Hospital da Baleia. A Celó comprou a tinta e os irmãos. Os funcionários foram pintar. Se dá publicidade, fica bem, a empresa fica bem com a sociedade. Não sei se é em Molevade, num departamento que ela tem lá, a estrada é muito perigosa. Então, o que é que ela criou? Ela criou um trabalho voluntário, onde os funcionários são capacitados a prestar primeiros socorros, a curso de brigadistas, inclusive com ambulância. Então, quando há um acidente que precisa, estão lá no meio do forno, mexendo com aço quente, são chamados, param o trabalho e vão para o socorro, para os primeiros atendimentos, até que chegue o socorro especializado. É um trabalho voluntário que não ganham nada por isso, mas a empresa libera-os quando estão para esse trabalho. Então, o voluntariado, hoje, no mundo, é ao convidado. Inclusive, eu vi uma propaganda, acho que, não sei, num determinado governo aí, a primeira-dama criou pátria voluntária, parece que é assim, se não me engano, no governo anterior. Nós não vamos falar nome de pessoas, me parece a pública, né, para não entrar nesse setor, mas parece que teve isso. Então, quer dizer, há quanto tempo? Nós vimos voluntários primeiros. Francisco de Assis, um dos voluntários, não foi o primeiro, porque o primeiro seria naturalmente Jesus, que veio lá das esferas para pisar nesse solo, para buscar entrosar o povo com outro povo. Ensinando perdão, estava convidando a solidariedade do que estava ofendido para ter solidariedade com o outro, que seria um trabalho voluntário. Francisco de Assis pedia para dar às pessoas, escandalizando a família, escandalizando a própria igreja. E ele veio, nós sabemos que ele é João Evangelista e nisso cremos, ele veio para trazer simplicidade para a igreja. Ele viveu simples os 40 e poucos anos que viveu,
na extrema pobreza e simplicidade, mas ele não conseguiu o intento dele de simplificar ou tornar simples as ações da igreja. Todo mundo tem que respeitar as religiões, cada um está fazendo sua parte. Como diz meu irmão Raimundo de Souza, cada um faz o que pode. Porque, em verdade, baseado lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, visa outro fim a encarnação, de colocar o espírito em condição de realizar a sua obra na criação. Então, o convite não é para mim ou para você, o Clóvis, ou para Noemi, não. O convite é para todo mundo ser voluntário, ser solidário. Que rima voluntário e solidário fazem uma rima também. Todo mundo é convidado a ser útil. Todo mundo é convidado a ter, como diz Alberto Schweitzer, uma segunda ocupação. No caso das empresas, igual a ArcelorMittal e outras empresas, muitas fazem, o companheiro que faz o trabalho de voluntariado, ele é mais feliz. Ele sente felicidade no trabalho. Ele sente útil, que ele foi útil para alguém. Que alguém dependeu dele, ele estava junto, ajudando o caminhar das pessoas. Porque falam que os espíritas atrapalham aqueles estudiosos, que sempre sabem muito. Alguns espíritas já são assim também. Achamos que sabemos tudo, falam o seguinte: ao servir os irmãos que estão necessitados, nós estamos atrapalhando o karma deles. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo fala lá, se o irmão precisa de ajuda, você pode ajudar, você ajuda. Dá um conto hindu. Estavam irmãos passando numa charrete e tinha um senhor afogando. Falou, lá, o karma dele é afogar. Aí o condutor da charrete disse: e se fosse o karma salvá-lo? Então, quando fala voluntário, nós vimos quando Jesus terminou, Mateus terminou o evangelho dele, ele colocou a frase de Jesus lá assim: ide e pregai. O evangelho não tinha nada escrito. Pregar e viver segundo aquilo que você crê. Inclusive, Francisco de Assis falava que cuidado com o seu viver, porque talvez seja o único evangelho que alguém vai estar lendo, vendo. Então, ir de pregar e de viver segundo crer. Porque muitas vezes o espírita, nós somos ligeiramente omissos. Porque às vezes nós estamos num lar, visitando algum familiar onde tem irmãos de outras religiões, a gente se omite. Primeiro, para não chocar, a respeitar. Porque, na verdade, imagine, Clóvis, se nós descobrirmos uma fonte onde tem uma água límpida, que descedenta todo mundo, e você, então, guarda aquilo só para si. Você vê que nós vemos que a humanidade está sedenta de paz. Alguns expositores falam que a humanidade está doente, com ansiedade, com aquele egoísmo. Lembra do Livro dos Espíritos? Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785 ou 765 do Livro dos Espíritos. Já o dissemos, orgulho e egoísmo, que é obstáculo ao progresso moral. A criatura que só pensa nela, ela atrapalha o caminhar. Porque no Livro dos Espíritos tem outra pergunta também que é muito fabulosa. A 642, Kardec perguntou: para agradar a Deus e garantir sua posição futura, bastará que o homem não faça o mal? A resposta veio: não. Tem que fazer o bem no limite de suas forças, porque responderemos não somente pelo mal praticado, mas pelo mal que venha do bem que você não faça. Então, apesar do trabalho voluntariado organizado, existe o voluntariado particular nossa, quando somos chamados durante a vida, ou durante alguns instantes da caminhada, para ser útil a alguém. Aí nós vamos ver a nossa missão. Alguém comentando em família aquele acontecimento drástico, onde várias pessoas foram trucidadas, crianças, aí logo vem a frase: os inocentes pagando pelos pecadores. Sendo que no Antigo Testamento, eu não sei se tem mais, conheço 5 passagens nas quais está escrito assim: Deus não tomará o culpado por inocente.
Então diz Raul Teixeira, pode haver quem faça injustiça, mas não haverá injustiçados. São irmãos comprometidos com a lei. E como é que o voluntariado pode ajudar nisso? Num livro chamado Perante Jesus, na lição 4, só li esta lição do livro. Deveria até ler mais, ele está ali. Fala assim, que você está no seu trabalho, do bem, da caridade, quer dizer, está sendo voluntário, servindo. A lei manda que os oficiais de justiça do Senhor do Karma venham te cobrar. Se te encontram no trabalho, manda a lei que você demore um tempo. Mas como todo mundo deve, você tem que vir. A lei virá cobrar de novo. Porque nós estamos todos encarnados, todos estamos cheios de dívidas, todos temos uma conta a pagar, como diz o Apocalipse. Não temos o que há de padecer, ela vem cobrar de novo. E continua nos encontrando no trabalho. E ainda estamos no voluntariado, em forma de caridade, em forma de bem ao semelhante, de utilidade pública. Manda a lei que demore mais. Até que pode chegar um ponto, de acordo com o tamanho de amor que você está doando, que esse amor que você está doando através da caridade, no voluntariado, na solidariedade, cubra a multidão de seus pecados e a lei pode anular o seu débito. Lembra quando Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor ou a caridade de muitos se esfriará? Porque a perseverança é fator-chave. É fator-chave. Nós conhecemos irmãos que têm 50 anos de trabalho voluntário. Noêmia conhece. E não tira onda disso, porque não adianta fazer nada mais que o dever. Eu tinha uma amiga que falava assim, eu tenho 63 anos que eu faço visita no lar. Aí eu, conhecendo pessoas que conviveram, falaram situações que não eram condizentes com a visita. É claro que através dos anos, todo mundo que está no trabalho do bem vai de alguma forma assimilando aquele trabalho e o espírito, a criatura, o espírito humano que está, ele já não consegue mais entrar em caminhos estranhos. Alguma coisa na mente fala, a consciência acorda. Lembra do livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Quando a consciência já nos convida para o bem, para sermos úteis, ela está acordando. Ela está dando os lampejos de falar, obedeça. E às vezes a omissão faz de nós irmãos que entramos em falha. Então nós não sabemos. Temos o trabalho voluntário, por exemplo, numa casa espírita, num trabalho de alguma firma no qual trabalhamos. Mas tem aquele trabalho voluntário onde você é chamado de repente. Lembra do bom samaritano? Um homem, mesmo vamos narrar a parábola uns pouquinhos, nós temos 8h30, não vai atrasar muito não. Jesus veio lá da Galileia para Jerusalém, 100 e tantos quilômetros a pé, e não passou pela estrada comum que era margeando o Rio Jordão, passou pela estrada do meio, sol, água quente, calor, quer dizer, melhor dizendo, tempo quente. Os meninos vieram na frente, João e Tiago, para conseguir hospedagem para eles. Os samaritanos não quiseram. João ainda queria, Senhor, quer que a gente manda vir fogo para queimá-los? Não, o filho do homem veio para salvar, não veio para queimar ninguém, não. Presta atenção. Chega em Jerusalém. O doutor da lei viu Jesus cansado, com sede, com fome, mas não quis saber disso, foi tentá-lo, diz a narrativa de Lucas, levantando-se para tentar, Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus lhe pergunta, o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí lembrou da passagem do Iléu, que transformou os 613 em 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as suas forças, teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Aí o próximo e você. Ele citou isso, falou, disseste bem, faze isso e viverás. Aí o doutor da lei, estava inquirindo, passou a ser inquirido. E quem é meu próximo? Foi quando Deus então citou a parábola.
Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, os assaltantes tomaram-lhe tudo e deixaram meio morto, semi-morto, na estrada. Passava pelo mesmo caminho um sacerdote que, descendo também, viu e passou ao longe, passou para o outro lado. Veio um levita da mesma forma. Aí veio um samaritano que ia de viagem, ocasional. Ele não estava ali para socorrer caídos, ele estava de viagem. Viu? Teve íntima compaixão. O voluntário tem que ter compaixão, piedade, dó. Desceu da montanha, colocou vinho e azeite nas feridas. Aliviou-se, colocou ele na montaria, levou até a hospedaria, cuidou dele. No outro dia falou, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida dele até que eu volte. Tudo mais eu te pagarei na volta. Beleza? Foi embora. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? João, que queria queimar os samaritanos, estava a cabeça baixa. O doutor da lei, que era inimigo do samaritano, que o judeu não combinava com o samaritano, estava totalmente sem graça. Porque o bom, o que teve íntima compaixão, o que foi voluntário, o que foi solidário, era um samaritano. Ele teria que responder: foi um samaritano. Mas ele não ia falar a palavra samaritano, ele disse: aquele que usou de misericórdia com ele. Ele então falou: vai e faz o mesmo. É a lição onde um voluntário real, que é o personagem da parábola, que ninguém adianta ficar no lugar dele, que ele é Jesus sempre. Qual de nós que vai querer ser o sacerdote, o levita, o caído? Podemos, às vezes, nos aborar e ser pelo menos o hospedeiro, que Jesus deixou o doente ou o assaltado nas mãos dele. E acontece isso com o voluntário, com o irmão de boa vontade. Jesus coloca aquele necessitado nas mãos dele. Ou no centro espírita, ou no seu lar, em algum lugar vai ter alguém que necessita de você ou de nós, que foi Jesus que mandou. Como o bom samaritano, ele levou até nós. Já que nós não somos, nem sempre somos capazes de descobrir, embora Emmanuel disse, numa de suas mensagens, não sabemos em qual livro, que se você já consegue ver a necessidade de seu próximo, é porque Jesus sabe que você já tem recurso para ajudá-lo. Igual o exemplo do moço afogando. Olha, o karma dele é afogar, não. E se fosse o karma salvá-lo? E o detalhe, meus irmãos, falam que a doutrina espírita atrapalha o karma. Lembra do Cirineu com Jesus? Vamos falar mais dele daqui a pouco. Ele ajudou a carregar a cruz por um tempo. Só ajudou a aliviar. Na hora da crucificação já não estava lá mais. A doutrina espírita, com as pessoas que ajudam, os irmãos da Legião da Boa Vontade, da São Vicente de Paula, os irmãos católicos, ajudam, dando um alívio. Uma cesta básica não vai resolver o problema da fome, mas vai dar um alívio para a pessoa andar um pouco mais. O voluntário que faz um trabalho útil para alguém não vai resolver o problema da criatura, vai ajudar a criatura a caminhar um pouco mais, de forma a aliviar os caminhos, aliviar o fardo de cada um. E vai talvez, inclusive, vai até ajudar a criatura, já, como diz, já naquele embalo, pegar a estrada, pegar a velocidade, o carro pegar no tranco, dar ajuda e caminhar. A gente não pode se omitir. Porque fingir que não viu é igual uma amiga minha, que ela é evangélica hoje. Ela fala: mas não adianta, a gente não vê, não pode falar que desviou. Eu não pode dizer que descrente, ela vê da reencarnação. Ela sabe que não tem, mas é igual o pastor dela falou que ela não é coisa que eles pegam lá, mas que ele também admite a reencarnação. Vai lá, não pode. Por isso que eu disse aos meus irmãos evangélicos, mais amigos, que todos virão espíritas. Porque com a fé que eles têm, chegar do outro lado, adquirir o conhecimento que combatiam erradamente, vão ver que a Bíblia mostra a reencarnação no livro de Jó, nos Salmos, no Novo Testamento, Jesus falando que Elias é João Batista, no Apocalipse, quem matou pela espada será morto pela espada, quem levou no cativeiro vai no cativeiro.
Vão ver isso tudo e vão voltar um espírita mais convicto que nós na atualidade. Que, como eu disse ainda há pouco, nós muitas vezes somos omissos a título de falar que respeita, então a gente tem medo. Como eu comentei com o Cláudio ainda há pouco, a gente vê uma água que descedenta e não conta para ninguém, não tem que obrigar a pessoa a beber água, mas tem que contar que existe um lugar onde tem água que descedenta. São os centros espíritos, casas de umbanda, os irmãos, até do candomblé, muitas vezes ajudam. Todos aqui que acreditam na reencarnação sabem que o próximo é a nossa ponte com o Senhor. O próximo pode ser alguém que nós estamos devendo muito. O próximo é alguém que nos convida a sermos voluntários. Não podemos ser atrevidos de entrar na vida das pessoas, dando palpite, fazendo isso ou aquilo, a título de que nós estamos sabendo muito, ou tudo, de forma alguma. É deixar o coração pronto e aberto para a criatura. Às vezes, a exemplo do bom samaritano, o irmão nem sabe que o samaritano, o judeu não podia ajudar outro que não fosse judeu. Um exemplo, eu sou atleticano. Se tem um caído lá, se não for atleticano, eu não posso ajudar. Era a ideia dos judeus. Sobre isso, aquele caído é cruzeirense, não. Como é que ele ia saber? Estava despido. Não tinha lá a cruz de Davi para falar que era judeu. Não tinha como dizer assim, um crachá para mostrar que era judeu. Era um irmão caído. E o samaritano teve íntima compaixão e ajudou-o. Naturalmente, pode cair de novo, ele pode se erguer a partir daquele apoio que ele deu. E que deixou a tarefa para o hospedeiro também. Às vezes nós somos hospedeiros daqueles que Jesus nos pede para o trabalho, para servir. Vocês se lembram, a título de curiosidade, a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Muitas vezes podemos ser um voluntário anônimo. Alguém que nos ofende no trabalho, nos persegue, a gente leva tudo no esquecimento, no silêncio. Somos um voluntário anônimo para o mundo, mas que o alto vê. Quando eu disse lá, assim, vocês estão lembrados no Sermão da Montanha? Brilha a vossa luz, ou resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então você não vai fazer boas obras para que as pessoas te projetem. Aquele menino Vitor, é um orador espírita aí novo, 22 anos, ele fala: muito espírita está preocupado com a projeção. Querem projetar-se. E, em verdade, cada trabalho do voluntariado é para que a criatura ame mais a Deus. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, voluntário, seja religioso ou não seja, ele quer que aquela criatura que ele ajuda, que ele serve, sinta que alguém maior o ama. E é por causa do amor desse alguém maior que o ama que ele está servindo. Quando Alberto Soares atendia os irmãos lá do Congo, dizia para eles: o medicamento, tudo que ele atendia aqueles irmãos é porque os irmãos da Europa mandavam em nome de Jesus. Não era para ele deixar o máximo mostrar que ele não estava vangloriando de estar ali. Recebeu o prêmio Nobel, ele desencarnou não tem muito tempo, não. E foi, como diz Raul Teixeira, ele foi fiel até a morte. Que tem um passado apocalipse que fala assim, né? Sede fiel até a morte, te darei a coroa da vida. É a perseverança. Porque fazer um trabalho um dia ou outro, outro dia eu fiz realmente. Teve uma época que eu fiz campanha do Ki durante alguns meses. Já acha que se garantiu. Garantiu, como diz o caminho. Não vamos julgar, porque
o Haroldo Dutra fala que a misericórdia divina incomoda a gente. Sempre é um caminho de misericórdia. Há um conto aí que muitos falam que é Jesus, mas foi atribuído, aconteceu com Buda. Tu dá um cachorro na estrada, você se lembra? Cachorro mal cheiroso, morto. Aí diz, não, que carniço, cada um falando, né? Jesus pegou e olhou, olha gente, olha que dentes bons que ele tinha. Todo mundo tem um ponto. E a misericórdia divina vê o ponto bom de cada um de nós. Porque muita gente fala, eu tenho tanta vontade de fazer o bem, de ajudar o bem, mas se não der o primeiro passo, que Jesus disse assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí vem o convite para o voluntário, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Voluntário, seja religioso, seja de alguma firma, ele tem descanso para as almas, porque tem consciência tranquila quando dorme. Tem consciência em paz. No livro dos Espíritos, pergunta 919a, Santo Luís ou Santo Agostinho falava, quando ele chegava em casa, ele perguntava como é que foi o dia dele, perguntava para si próprio, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem qualquer queixa dele. Naturalmente, aquele descobrir que não foi legal, no outro dia irá tentar consertar. Então, é como diz o Emmanuel, quem faz o bem quando pode fazer mal, entrou no país da virtude. E fazer o mal todo mundo faz, facinho, facinho. É só querer. É só descuidar, né? Basta não vigiar que há o convite para fazer o mal. Para fazer o bem, muitas vezes, tem que dar um primeiro passo. Me contaram uma anedota no exército que o coronel precisava de alguém para ter uma missão especial, uma missão difícil. Falou, ó, quem quer fazer a missão, dá um passo à frente. Aí o companheiro ficou quietinho, foi eleito. Porque quando o senhor pediu para dar um passo à frente, todos deram um passo atrás. Ele, por ficar omisso, foi chamado. Ele não deu passo. Ele não tinha dado um passo. Quando foi olhar, ele estava na frente dos outros um passo, mas que ele tinha ficado parado. Não importa, foi para a missão. Porque muitas vezes a vida nos constrange, por situações outras, a sermos aquele irmão que serve o outro. Você não pensava nisso. De repente acontece. Desastres, familiares que perdem, as pessoas são encaminhadas para si. Há casos igual, por exemplo, há muito caso bonito de criaturas que, na época do judaísmo, na época que o Hitler estava fazendo aquela situação que ele complicou para muitos séculos, muita gente negociou e escondeu os filhos. Então tem alguns que não, que aqueles que os adotaram ou compraram, fizeram deles escravos, maltrataram, de bater. Porque salvaram de Hitler, mas maltrataram. Então o voluntariado, a ação de convite para ajudar, ela vem nas seleções, eu não lembro de qual mês, lá é quando teve aquele 11 de setembro, não lembro o ano que os aviões projetaram naqueles 2 prédios que caíram, dizimaram muita gente, a Espaço Aéreo fechou. Então, os aviões tinham que partir para outros caminhos. Então, 38 aviões foram encaminhados para a cidade, lá no distrito de Terra Nova, no Canadá, na cidade, acho que Danger. Então, o hotel tinha 550 lugares. Eram 6.132 passageiros no total. Então, no dia que deu o acidente, os rádios transmitiram para os pilotos, olha, tem um acidente aqui. Vocês têm que procurar outro caminho, não podem descer em Nova York. Então, 38 aviões foram deslocados para a cidade de Danger. 550 lugares no hotel seriam para os comandantes, tripulantes, porque tinham que descansar para voos novos. E aí? Aí o prefeito da cidade começou, quando viu que eles iam para lá, já foi avisando quem podia ajudar, a Cruz Vermelha ajudou,
Exército da Salvação, que é um trabalho evangélico que ajudou. Começaram a surgir os voluntários para ajudar. Então impressionou por demais todos, porque arrumaram lugar no grupo, na igreja lá do presbiteriano do pastor, acho que é Luke ou Duque, não sei, que ajudando, todo mundo ajudando. As senhoras já foram para fazer comida, outros foram para um lugar lá, tinha um cheirinho de café, sabe? Um que costumava, era o caminho dele, tinha só baliza de mão. Ele gostava de caminhar, então lá, hospedado lá onde deu para ficar, ele saiu para caminhar, andou tentando fugir do problema e tudo, até quando ele voltou suado, não tinha banheiro. Aí uma família levou ele na casa dela, que era perto aqui, ó, a casa está aqui, o chuveiro está aqui, a geladeira está aberta, e tinha que ir para outro lugar e foram. Ele assustou com a espontaneidade do coração daquele pessoal. Foi impressionante a camaradagem. E no meio desse tinha um cara qualquer. Aí chamou a pessoa e falou: ele não está comigo, ele está servindo só coisa de cara, onde parece que é isso. Aí providenciaram para que o modelo fosse diferente. Quando começaram a liberar os aviões para ir, o dele não podia viajar no sábado. Aí ele ficou lá, mais 3 ortodoxos junto com ele. Foi quando ele conheceu o moço que tinha sido maltratado, tinha sido vendido pelo pai para salvar de Hitler, cheio de feridas. Ele escondia que era judeu. Aí contou para ele. Ele estava se questionando: por que eu fiquei até domingo? Ele viu por que ficou até domingo. Tinha uma senhora lá que o filho dela era bombeiro nos Estados Unidos, chamava Kevin. Quando ela relatou, ele não deu mais notícia. O fim realmente tinha morrido. No dia 23 de setembro encontraram o corpo dele. Mas essa senhora, uma senhora da cidade, começou a fazer amizade com ela, contar caso com ela para tentar distrair ela da ideia do menino. Não que ia deixar de pensar. E foram acontecendo as coisas desse tipo. Por fim, ter um festival na cidade, chamaram eles para participar também. Tipo da coisa que merece um filme. Que se a gente passar, a gente vai ter vontade de ver. Então, um chefe lá, ele era administrador principal de uma empresa, fez um chatinho buscar. Ele falou: não vou, pode dispensar. Ele, com 2 dias de convivência com os passageiros, criou um laço tão bom que ele achou que era injusto ele como diz, não é salvar-se, né? Ir para a tranquilidade. Quando os outros estavam em dificuldade, ele falou: vou ficar até o fim. Então eles ficaram impressionados. Aí depois que todo mundo voltou, que foram limpar os grupos, as igrejas, tudo, o prefeito ia fazer uma festa para os irmãos que ajudaram. A maioria não quis, porque ninguém fez porque queria ganhar alguma coisa, fez pelo espírito lá de Terra Nova, que era o nome lá da região. Fizeram pelo prazer de fazer, o voluntário espontâneo. Lembra de Mateus, quando ele chamou ele no Evangelho? Para um ele falava assim, os discípulos: vem, segue, farei de vós pescadores de homens. O outro que ele curou: levanta e anda. O outro: levanta, toma teu leito. Mas para Mateus ele falou: segue-me. Só isso. O que Mateus fez? Levantou e seguiu. Olha que fé espontânea. Olha que coisa, que Mateus estava preparado para isso. Então o voluntariado é isso. O companheiro que está no caminho pela vida. Jesus chamou dessa forma. Quando Jesus precisa dele, chama-o através das situações que acontecem em volta. Ele levanta e vai seguir. As cidades, as pessoas foram levadas uma para a cidade mais perto, outra cidade a 48 quilômetros, outra a 38. Uma cidade tinha só 600 habitantes. Quando o grupo chegou lá de avião, os motoristas do transporte escolar estavam de greve. Mas quando precisou, resolveram todo mundo ajudar, largaram a greve para lá, as bandeiras, foram ajudar. Então, numa dessas cidadezinhas, não lembro o nome, de 600 habitantes que chegaram ao grupo, o pessoal estava esperando já. Eles assustavam com tamanha solidariedade. O voluntariado espontâneo do pessoal das cidades. Será rico, será pobre? Ninguém perguntou. Estava ajudando. Não era irmão necessitado, estava todo mundo andando de avião, não era ninguém pobre. Mas precisava no momento. Diz que a Cruz Vermelha e o Exército de Salvação pediu à população para dar alimento. Um grupo lá deu 4.000 escovas de dente. Eram 6.132. Mais da metade não ia ficar sem escovar dentes.
alimento, produto de higiene. Só que na hora que os aviões começaram a passar pela alfândega do Canadá e arrumar lugar para um avião de cada vez, queriam dormir, queriam lençóis, queriam travesseiro, queriam coberta. Esse administrador aí que o avião já tinha buscá-lo, ele enrolou, ele estava com aquele terno de cachemira, né? Na época era excelente, e foi dormir, só pegou um travesseirinho que deram ele, encostou lá e dormiu. Acordando com outro fazendo misto quente, não, é cachorro quente. Então, a acolhida de Danger e das cidades vizinhas, o voluntariado espontâneo de todo mundo marcou. Aí depois alguns que foram embora passaram a ajudar lá, ajudar a Cruz Vermelha, ajudar a Exército de Salvação, ajudar a igreja do pastor. Sabe? Ajudar as escolas que ficaram hospedados nela, na emergência. Então, fizeram voluntariado sem preocupar em receber. Mas não tem como não receber. E o exemplo disso nós temos lá no livro A Vida Conta, de Maria Dolores, a mensagem é o traço do Cirineu. E eu vou pedir a licença para passar para vocês da forma que Maria Dolores escreveu. O traço do Cirineu. O Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel afinal se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus no mesmo dia era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria, algazarra, o excelso benfeitor no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo passo a passo, por um momento só, ensanguentado fraqueja. O povo exige a marcha, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. Nisso, um camponho que vem da gleba com que lida é Simão de Cirene, homem simples e forte. Um meirinho lhe pede apoio na subida, deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor, não posso, exclama o interpelado, tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto, cão, obedece ao comando, e mostra-lhe o rebento a gesto desumano. Calado, o lavrador atende e silencia, toma parte da cruz sobre o ombro robusto, fita o mestre cansado e o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus por fim, deposto o lenho, diz-lhe Simão, Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se aleguei urgência em que me via. É o coração de pai a falar e a chorar. Sei que estás inocente. Ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta ao lar. Jesus, interessando-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão apupado e sozinho, e acentuou, Simão, guarda a fé que te apura. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. Cirineu, de volta, acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha, que era cega e muda. Papai, uma luz veio a mim, agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza, tenho a impressão de que a terra é um imenso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Os irmãos voluntários, que o título seria voluntariado, um gesto de amor. O voluntário não tem ideia do bem que está angariando para si próprio ou para aqueles que ama. Que o maior voluntário é aquele nosso mestre, que veio das esferas resplandecentes, veio pisar nesse solo adusto de gente ruim, orgulhosa, no meio do povo judeu, como diz Abigail no Paulo Estevam, era o povo mais necessitado, que era o mais orgulhoso.
e veio dar o testemunho voluntariamente. Que é como dizer, mas ele podia ter mandado um tanto de emissário, podia ter mandado. Ele mandou muito, ele continuou mandando aqueles emissários maiores. Allan Kardec, Albert Schweitzer, Imandus, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Chico Xavier. São irmãos que vieram como voluntários para servir, para amar, para nos convidar a imitá-los, sendo voluntários também. E o tempo todo dele foi dessa forma. Começa lá na estrebaria. Quem sabe o nome daqueles pastores que lá com os braços abertos recebeu? Há um desenho animado que vale a pena assistir, até fui falar propaganda, chama Estrela de Belém. Tem que ser assistido. Vai fazer bem ao nosso coração. Nós vamos ter mais ânimo e vontade de ser voluntário, de servir a Jesus através do outro, ou no outro, ou na outra, no irmão do caminho. O tempo todo ele foi servindo. Quando ele multiplicou os pães, ele não cobrou de ninguém. Imagine que coisa mais sensacional. Os leprosos que ele curava, as mães que ele devolvia o filho que estava morto, como a viúva de Naim, o carinho com que ele convidou Madalena a sair do caminho do abismo para buscar as estrelas, o carinho que ele convidou os irmãos, como ele falou com Pedro, quando falou com Pedro que Pedro ia negá-lo. Pedro, compreenderás ainda hoje que a criatura humana é mais frágil que perversa. Então, um voluntário sincero e autêntico, ele não vai cobrar gratificações, projeções, agradecimentos, ele vai servir como se fosse Jesus. Ele não sabe, não faz nem ideia do bem que está fazendo para si próprio. Nós falamos de Assis, esquecendo de falar São Vicente de Paulo, que foi praticamente começou a campanha do quilo lá no ano 1700 e pouco. Os nós espíritas fazemos hoje. Então, o trabalhador da casa espírita é um voluntário. Alguns tem umas casas aí que, quando o assistido às vezes maltrata o assistente, o assistido é suspenso. Deus abençoe que não tenha acontecendo mais isso nessas casas. O voluntário, o servidor, tem que lembrar que não basta não fazer o bem, não fazer o mal, tem que fazer o bem no limite das forças. Ficar deitado de braços cruzados, tem que caminhar. Lembra do semeador? Eis que o pacificador só pacificar. Eis que o voluntário levantou-se e foi servir. Nosso desejo de coração é que os voluntários tenham mais perseverança, aquele que não é, tem vontade de ser, aquele que é, continue sendo e dando exemplo. Porque no fim, lembram lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 5. Bem-aventurados aqueles que dizem a seus irmãos, vamos, unamos nossos esforços para quando chegar encontro acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá, vinde benditos, que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades, para que aí não viesse dano para a obra. Benevolência, indulgência e perdão. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo muita paz. Em nome do meu coração e através do Clóvis, viu, Clóvis? Receba aí o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos. Sejamos voluntários. Quando os soldados romanos iam para a guerra, eles falavam, Ave César, os que vão morrer por teu nome te glorificam e saúdam. Aos cristãos dizia, salve Cristo, ave Cristo, os que vão morrer servindo em teu nome te glorificam e saúdam. Hoje não precisa de morrer, é só matar o orgulho e egoísmo de servir. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muita gratidão, muita paz. Que assim seja, Marcondes. E na verdade, o quanto que foi maravilhoso essas palavras que você trouxe para a gente, porque mostrou realmente quando a gente resolve ser voluntário, praticar, né,
a caridade aí, seja às vezes em pequenas ações, pequenos comportamentos nossos, o quanto que isso reflete na nossa vida. O quanto que isso, depois que a gente faz, pelo menos eu sou assim, eu fico com um coração tão, com um sentimento tão bom, para assim, nossa, que delícia fazer isso, que delícia cumprir isso, que delícia ajudar, né? E gratidão por tudo, que possamos aí ser voluntários na palavra, que possamos assim replicar as ações de Cristo em nossa vida e nos dos outros. Gratidão mais uma vez, Marcondes. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar nossa live. Semana que vem a gente está aí novamente. Gratidão por tudo. Gratidão, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Assim seja. Deus te abençoe, Clóvis. Amém, Marcos. Abençoe você também. Tchauzinho, gente. Sim.